Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Lazier Martins. O nosso tema principal é a composição do Supremo Tribunal Federal. Há um projeto em tramitação aqui na Casa, de autoria do senador, propondo uma mudança nos critérios da composição dessa corte. Mas antes disso, né, senador, obrigada pela sua presença, que bom que o senhor está aqui. Nós vamos começar a entrevista tratando de um assunto que foi tema do seu pronunciamento, que é a questão de uma assinatura que o senhor deu, para um apoiamento, uma assinatura de apoiamento para a tramitação de um projeto, o que necessariamente não quer dizer que o parlamentar esteja apoiando o projeto, mas sim a tramitação da matéria, não é isso, senador? Obrigado. E aí começa a confusão, não é assim? Obrigado, Tânia. Então, antes de focarmos o tema para o qual você me convidou e considerando a vasta audiência que tem a TV Senado, me permita rapidamente fazer este registro, principalmente porque a TV Senado é muito assistida no Rio Grande do Sul, e é o caso de uma assinatura que fez desabar o mundo sobre a minha cabeça. Uma assinatura na quarta-feira passada, ao meio-dia, enquanto estávamos na CCJ discutindo vários itens da pauta, me foi trazida uma proposta de emenda constitucional de procedência do senador Romero Jucá, com o qual eu, por mais que tenha todo o respeito devido, eu discordaria completamente do conteúdo da sua proposta, que era de isentar de responsabilidade por esta PEC aqueles presidentes de Câmara e do Senado por eventuais crimes anteriores à posse na mesa da Câmara e do Senado. Algo que eu discordaria, evidentemente. Eu acho que quem cometeu crimes no exercício do mandato, seja lá em que ano foi, ele deve responder processo pelos seus crimes. Pois não é que, naquele turbilhão de discussões, naquela situação que estávamos vivendo, naquele momento da CCJ, eu assinei, mas assinei mais, Tânia, por uma praxe do Senado, por uma cortesia que é muito comum a gente apoiar as petições dos colegas para levar à discussão o seu projeto, o que não significa concordância, pois por tratar-se do que se tratava, eu passei a receber críticas contundentes, as pessoas conhecem a minha posição. Então os jornais, as rádios passaram desde quarta-feira ao fim da tarde até amanhã de quinta-feira a me telefonar se eu estava consciente do que eu estava sendo, se eu concordava com aquilo. Cobrar uma coerência, exato, né? Faltava coerência por tudo que eu tenho dito e defendido. E do Rio Grande do Sul, então, nem se fala. As críticas foram candentes. E por mais que eu já tenha dado entrevistas, por mais que tenha ido à tribuna do Senado nesta quinta-feira, recebido um conforto moral extraordinário dos senadores Cássio Cunha Lima, Paulo Paim, Antônio Anastasia, Álvaro Dias, Tasso Gereissati, que foi de um conforto extraordinário para mim, a crítica pendente continua. Então eu quero esclarecer, é comum aqui apoiar-se, através da assinatura, projetos de outros senadores para fim de discussão, mas muitas vezes nós discordamos. E o grave é que não houve tempo para eu entender completamente, mas pela pressa daquele momento eu assinei e depois tentei, indo à secretaria, tentando retirar, mas já era tarde, já estava registrado. Então, feito esse registro, peço principalmente aos meus amigos, aos gaúchos que me mandaram para cá, para o Senado, de forma tão maciça, mais de 2 milhões de votos, que entendam esta situação. Não significa adesão a algo completamente inadmissível, mas que acabou tendo também a minha assinatura, 28 assinaturas, e eu assinei, era o 20º e tanto, e já outros senadores com os quais eu tenho afinidade também estavam ali subscrevendo aquele pedido. Feito esse registro, com o qual eu lhe agradeço muito, passemos então ao tema, né, Tânia? Vamos passar ao tema. Na verdade, esse é um tema que a gente já tratou aqui no Argumento com o senador, quando essa proposta chegou à Comissão de Constituição e Justiça, não é? Então, vamos relembrar para o nosso telespectador, do que se trata a matéria. Muda-se o critério para a composição dos juízes da Corte do Supremo Tribunal Federal, não é isso?
Tânia, desde a minha campanha eleitoral, desde o meu tempo de jornalista, eu verberava pelo rádio, pela televisão, meus comentários lá no Rio Grande do Sul, contra isto que eu acho que é uma irregularidade. Não há a verdadeira independência entre os poderes quando, para exercer o cargo de ministro da Suprema Corte, dependem os ministros da nomeação, da indicação de um outro poder. Então tem acontecido o que se tornou praxe cada vez sendo agravado. O presidente da República, quando abre uma vaga no Supremo, ele começa a especular, a investigar quem tem mais afinidades com a sua ideologia, né, com as suas propostas, até mesmo com o seu partido, como agora está acontecendo, com a indicação do ministro Alexandre. Aconteceu no governo Lula, indicou Toffoli, que tinha sido advogado do PT. Aconteceu com Fernando Henrique, que indicou Gilmar Mendes. Aconteceu com Collor de Mello, que indicou Marco Aurélio Mello. Não é? Aconteceu com Dilma, que indicou Edson Fachin, que tinha feito pronunciamentos públicos em favor da sua eleição em 2010 e, felizmente, no decorrer dos julgamentos, Edson Fachin tem se comportado de uma maneira admirável pela imparcialidade, felizmente. E agora, ultimamente, com a indicação de Temer para o lugar de Teori Zavascki, o nome de Alexandre de Moraes, que há poucos dias era ministro da Justiça e com filiação partidária. Então, por isso, foi o meu primeiro projeto ao chegar no Senado Federal, no início de 2015, foi apresentar uma PEC no sentido de se revisar a sistemática, para que não mais provenha da decisão autocrática do presidente da República a escolha dos ministros que vão preencher vagas lá no STJ, no Suprema Corte, mas que seja através de uma comissão do mundo jurídico. Afinal, quem mais tem preparo para discutir os grandes temas a serem decididos, das grandes demandas do Brasil, ninguém melhor do que quem esteja na lida diária, como juiz, como procurador de justiça, como defensor público, como professor de direito, como advogados brilhantes. Estes devem ocupar o Supremo Tribunal Federal. Então, a minha proposta é de uma comissão de juristas formada por 7 personagens, a saber, presidente do Supremo, presidente do STJ, os presidentes dos 3 tribunais superiores, o militar, o do trabalho e o eleitoral, o procurador-geral da República, o presidente do Conselho Federal da OAB. Estes 7 especialistas em direito, no prazo de até 1 mês da vacância do Supremo, e não 9 meses depois, como a dona Dilma levou para indicar o substituto do Joaquim Barbosa. 9 meses. Uma das turmas do Supremo ficou com apenas 4 integrantes, gerando vários empates e protelações de julgamentos. Então, até 1 mês da vacância, esta comissão escolhe e forma, constitui uma lista tríplice de juristas brasileiros de notório saber jurídico, com um mínimo de 15 anos de experiência, seja na academia, seja na procuradoria, seja na magistratura, etc. Conduta ilibada e faz uma lista tríplice e aí aí sim intervém o presidente da República. O presidente da República, com esta lista que ele recebe desta comissão, ele extrai um nome. E esse nome vai para a sabatina do Senado. E aí o cargo deixaria de ser vitalício? E eu proponho também, a exemplo do que acontece na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, que não se tenha essa praxe antirrepublicana de um ministro da Suprema Corte ser vitalício para o resto da vida, ficando 20, 30, 35 anos, o que impede a oxigenação, a renovação da jurisprudência. Então, eu proponho um mandato de 10 anos e não mais o sistema vitalício que nós temos. Então, essa é a minha proposta. Senador, como é que está a tramitação? A primeira vez que a gente conversou, a matéria estava na Comissão de Constituição e Justiça. Já passou por esse crivo, não é? Já passou, Tânia. Passou pela relatoria brilhante de um professor de direito.
e um dos melhores senadores, mais competentes, mais brilhantes, que é o senador Antônio Anastasia. Foi o relator. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça em meados do ano passado, está parado no Senado, e na reunião de líderes de terça-feira passada, eu fui ao presidente do Senado, Eunício de Oliveira, e pedi para ele que, diante da escassez de matérias presentemente, que ele mesmo acusou durante aquela reunião, de matérias para votar em plenário, que ele colocasse em plenário. E no dia seguinte, quarta-feira, fui ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também pedindo apoio a ele para que, pelas relações que tem junto ao Eunício. E ontem eu encaminhei ao presidente dos trabalhos em plenário um requerimento para calendário especial com assinatura de 20 líderes para que coloquem em pauta esta PEC número 35/15, que propõe a mudança da sistemática da indicação dos ministros do Supremo para discutirmos em plenário. Então, há uma esperança de que ainda nos próximos dias... Esperamos, né? Vamos ver o que acontece. Andando a matéria, o senhor volta aqui para dar mais notícia para a gente, né? Espero que com bom aproveitamento dela. Provavelmente teremos algumas emendas, mas eu acho que é uma discussão oportuna, apropriada e que vem gerando um clamor público no Brasil. Nós não podemos permitir que haja a politização da Suprema Corte, que é o que se insinua atualmente. Isto é, politização da justiça. O Supremo tem que se caracterizar pela isenção, pela imparcialidade, pela credibilidade. E os ministros não apenas serem imparciais, mas parecerem imparciais. Tá certo, senador. Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, que é uma ligação gratuita. E lembrando a você que também há a possibilidade de rever esse e outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.